Olá, Pedro. Agradeço bastante as questões enviadas, né? Elas são todas bastante incitantes, né? E nos estimulam a pensar sobre o que estamos produzindo, né? O que vem a ser esse currículo cultural e nos encontramos em encruzilhadas, né? Do campo teórico-metodológico e também do campo das práticas pedagógicas, né? Então, esses dois polos nós vamos tentar aqui abordar, né, tentar conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Tá? Então agradeço bastante, né, o envio das suas provocações, porque elas também são nossas inquietações e nos fizeram organizar, né, o pensamento para tentar responder. Em primeiro lugar, eu fico lisonjeado que você tenha dito que nós, né, Mário e eu, somos responsáveis por essas aproximações, mas eu receio que não tenha sido, né, nossa culpa e nem a nossa responsabilidade, né? Tanto é que eu fui na bibliografia para buscar em que medida a gente se aproximou com o trabalho de Deleuze e Guattari. Tá? Então, para que você tenha uma ideia, o Deleuze ele é citado de passagem na página 227 do Educação Física, Currículo e Cultura, onde a partir de Coraza a gente vai dizer simplesmente assim: as palavras de Coraza inspiram a convidar os leitores e leitoras a se posicionarem como professores artistas movidos por um único objetivo, como propõe Deleuze, desencadear devires. Deleuze não está nem na bibliografia da obra, tá? Então Deleuze não foi uma referência para nós neste trabalho, que, como você sabe, teoriza o currículo cultural, né, e apresenta encaminhamentos para a prática. Já num outro trabalho, tá, e aí é fruto da nossa pesquisa, né, que você conhece muito bem, já num outro trabalho há sim um conceito deleuziano que nós nos apropriamos, né, eu vou me justificar por quê. Como que a gente poderia trabalhar, tentar explicar a ocorrência do conhecimento? Ou seja, como é que o conhecimento é tecido nas aulas do currículo culturalmente orientado? Você sabe muito bem, né, que as explicações piagetianas, as explicações vigotskianas, ou seja, as explicações da epistemologia genética, que são aquelas que nós temos mais impregnadas, elas não nos satisfaziam por uma série de razões. E aí sim, né, Deleuze e Guattari nos apresentam a ideia do conhecimento rizomático. Então, na página 143 desse grupo, desse livro, a gente vai dizer assim, né, a ação do currículo cultural consiste numa mobilização de recursos e conhecimentos múltiplos, que estabelecem relações de diversas naturezas, que dialogam com múltiplas formas de explicar o real, inclusive o senso comum, o que torna possível afirmar que o conhecimento é tecido rizomaticamente, e aqui há uma citação explícita ao autor. A metáfora do rizoma faz com que o currículo cultural questione as fronteiras estabelecidas pela modernidade, as quais colocam o conhecimento científico de um lado e o conhecimento tecido nas esferas cotidianas da sociedade de outro. Então, estas são, né, as duas citações ao trabalho de Deleuze e Guattari que nós utilizamos, né, antes que vocês, e aí eu estou colocando no plural, que vocês enveredassem por essa trilha, né, os pesquisadores que vieram caminhando, né, nessa direção, e vocês sim, né, fizeram disciplinas, estudaram as obras e se apropriaram com muito mais proficiência, com muito mais competência do trabalho de Deleuze e Guattari para incluir, né, algumas das considerações desses autores nas suas próprias pesquisas. Né? Então eu enumeraria, né, que você inaugura esse campo quando você vai estudar a escrita currículo, e aí sim você foi buscar um autor que eu entendo que te ajudou a entender melhor esse processo, né, como que o professor e a professora que trabalham no currículo cultural vão reorganizando as ações didáticas e vão desenvolvendo o seu trabalho. E na sequência, né, veio o trabalho do Ivan, tá, onde ele também vai discutir, né, a noção do conhecimento rizomático, né, no âmbito da tematização e da problematização nas aulas do currículo cultural, e agora, né, o Hugo com o trabalho dele, que vai discutir a noção de diferença pura a partir desse conceito deleuziano no currículo cultural. Mas, então, Pedro,
embora, né, a gente se sinta honrado com essa alusão que você fez ao nosso trabalho, né, nós apenas fomos sim, né, buscar conceitos deleuzianos, né, que nos ajudam a entender melhor o que acontece no currículo cultural. Então, esta sua primeira colocação, né, que você escreve, essa sua primeira colocação, a gente se posicionaria dessa maneira. E você vai apresentar uma primeira nuvem. Pode o currículo cultural se afirmar alinhado aos estudos culturais, multiculturalismo crítico, pós-colonialismo, aos estudos feministas, queer, pós-moderno, Deleuze, guattariano, Foucaultiano, etc.? Então, eu penso que o currículo cultural é ainda uma aposta, né? O currículo cultural ele não está consolidado. Eu diria que essa explicação que às vezes nós utilizamos, né, das teorias pós-críticas, dizendo que elas ampliam as críticas e elas vão trabalhar com outros marcadores sociais, assim mesmo como você diz, ela não é suficiente, né? Ela já ficou para trás, né? Ela não se basta, né? Eu penso que a questão central das teorias pós-críticas é que elas vão entender a produção da realidade de uma outra forma. Né? Elas vão entender a produção discursiva da realidade. E aí o trabalho, né, os trabalhos pós-estruturalistas são fundamentais nesse processo. Né? Então, ao entendermos a realidade de uma outra maneira, nós vamos pensar, portanto, que as práticas corporais são representações, nós vamos pensar, portanto, que as formas como nós significamos as práticas corporais, ela precisa ser problematizada nas aulas de educação física. Né? Então, se a gente pensar, né, qual é a grande conexão que o currículo cultural tem com as teorias pós-críticas, é a sua contribuição para o desenvolvimento de uma pedagogia pós-crítica. E claro, né, com todos os senões e com todas as restrições que essa pedagogia, que as teorias pós-críticas podem apresentar para a própria ideia de uma pedagogia ou de um currículo, né, como sendo teleológico, como tendo objetivos educacionais e assim por diante. A questão central, né, Pedro, é que as explicações e as propostas que nós conhecíamos, né, aquelas oriundas do currículo crítico e dos currículos não críticos, elas, no nosso entender, né, meu e do Mário, eu posso dizer, elas não dialogam com essa sociedade que nós temos, com essas crianças, jovens e adultos que estão na sociedade e com aquilo que nós projetamos em termos de currículo. Então, claro que, como você aponta, algumas coisas são até elas não têm a menor ligação. Né? Então, eu vou tomar como exemplo, até porque me vem mais rapidamente, e você cita, a ideia de Corazza e Freire. Né? Então, a questão é que a própria Sandra Corazza, ela vai sim trabalhar com a noção de tematização e de problematização de Paulo Freire, como nós citamos nos trabalhos, mas ela não se restringe a isso. Né? Então, ela vai trabalhar, ela vai tentar ampliar, vai tentar ressignificar a noção de tematização e problematização freiriana a partir do pós-estruturalismo, né? A partir da filosofia da diferença, né? Trazendo outras contribuições. E é isso que é interessante. Né? Então, se a gente lembrar que currículo lá atrás, né, surge como prática lá no século XVII, né? Currículo surge como programa de curso. Se a gente pensar a própria definição que nós temos hoje para o currículo, ela foi ressignificada, né, por uma série de autores, né, e aí encabeçados por Alfredo Veiga Neto, que vai nos ajudar a entender o currículo como texto. Né? Então, se a gente pensar, olha, tudo bem, a tematização em Freire era essa, né? Mas a tematização de Sandra Corazza, ela já tem muito mais a ver com aquilo que vocês têm feito no campo da prática. Então eu não posso, né, buscar um conceito crítico, né, sem, né, fazer dele, né, sem lhe dar uma concepção pós-crítica para explicar o que vocês estão fazendo. Né? Então, como o exercício do grupo tem sido esse, né, ou seja, tentar entender essa construção que vocês estão fazendo e tentar teorizar sobre ela, ou seja, partindo da epistemologia da prática, então a gente precisa sempre ressignificar os conceitos que estamos utilizando. Penso que essa polarização, né, ela entre Freire de um lado e Corazza do outro, ela deixa de existir, porque na verdade Corazza se apropria dessa noção de Freire e nós, né, vamos levar a noção de Corazza para dentro do currículo cultural da educação física. E aí, claro, né, você aponta vários outros, né, estudos culturais, e Butler, né, Foucault e Lyotard, e tantos outros. Né? Se a gente pensar o que estamos fazendo agora, né, nesse semestre, estudando a visão de pós-modernismo, né, do Hicks, mas que começamos com Lyotard, nós já estamos vendo
que Stefan Hicks traz uma outra noção de pós-modernismo, né? Então, penso que uma questão interessante do currículo cultural é sempre essa nova tradução, essa reatualização dos conceitos a partir, né, de outros olhares e sempre, né, Pedro, entendendo que a noção de poder de Foucault ela foi importante para a gente entender o que está acontecendo na sociedade mais ampla e ela não é a mesma noção de poder, né, que o marxismo e os marxistas, por exemplo, utilizaram. Tá? Uma segunda nuvem que você apresenta é assim, né? Tenho pensado na apresentação que Tomás Tadeu faz do seu currículo pós-crítico, faz do currículo pós-crítico no livro Documentos de Identidade. Afirma ele que uns podem ser mais próximos das teorias estruturalistas e outros mais próximos do pós. Então tenho pensado que este espectro é bastante largo, vai do 8 ao 80, e que, dependendo de quem escreve, estamos mais no 8, e quando é outra pessoa, estamos mais no 80. Acho que você sabe do que estou me referindo. Tem relação direta com a identificação dos três marxistas na defesa do Ivan. E eu concordo, né, em gênero, número e grau, né? Ou seja, cada um de nós, e Pedro, isso já está lá em 2011, né? Cada um de nós, né, deixa transpassar uma certa idiosincrasia quando vai falar do currículo cultural. Eu até sendo coerente com o trabalho que você fez, né, eu chego a afirmar para você que cada um de nós coloca um certo currículo cultural em prática. Eu já disse, né, publicamente, né, que vocês, isso fica muito visível quando vocês produzirem os textos para o grupo. E como sou eu que leio, né, as dissertações e teses, pelo menos num primeiro momento, eu percebo como cada um de vocês entende o currículo cultural de uma certa maneira, né, desenvolve certas práticas na sala de aula, na escola, com as crianças, com os jovens, com os adultos, de uma certa maneira. E hoje, se no passado eu já tentei, né, produzir uma só ideia de currículo cultural, hoje eu percebo que se nós nos mantivermos, né, sensíveis, atentos, né, a determinados princípios e a determinadas orientações didáticas, que, claro, com o tempo elas serão recriadas e reinventadas, nós estaremos dentro do currículo cultural. Então, se eu estou pensando dessa maneira para a prática pedagógica, eu também tenho que concordar com você no que diz respeito à produção escrita. Né? Então, há alguns de nós que estamos lá muito mais estruturalistas, né, no momento da sua escrita, no momento de entender a produção que os outros têm feito, né, então isso cabe para as pesquisas, e há alguns de nós que estão mais no campo do pós-estruturalismo, né, e claro, e com muita dificuldade de escrever. Penso que aquilo que a professora Cíntia disse, né, é algo que a gente precisa levar em consideração. Nós ainda estamos escorregando nas palavras, nós ainda estamos escrevendo, né, numa perspectiva crítica, no momento em que produzimos as pesquisas e produzimos, inclusive, os trabalhos, né, os relatos de prática, etc. Então, é óbvio, né, se estamos produzindo trabalhos acadêmicos que vão se deixar contaminar pelas questões, né, que são sensíveis às pedagogias críticas, seremos entendidos, né, como críticos e não como pós-críticos. Mas não, a professora Cíntia não é a primeira a alertar sobre isso, e a professora Cíntia também, assim como nós, né, e também como outras pesquisadoras, né, pós-críticas, tem alertado para a dificuldade de se escrever numa perspectiva pós-crítica. Né? Nós temos tido, claro, né, muitas alegrias, né, visto colegas fazendo isso, mas pessoalmente eu vou me encaixar nisso, eu tenho muita dificuldade de fazer uma escrita pós-crítica, que claro, isso ajudaria bastante, né, quem viesse atrás lendo e pesquisando e trabalhando com essas ideias. Uma outra nebulosidade que você apresenta seria deleuzear entre Silvio Galo e a Cíntia, Foucaultiar entre o Mar e o Gropa. É fato que as pessoas diferentes fazem leituras, atribuem sentidos diferentes para aquilo que leem. Mas estar entre duas significações diferentes de leitura parece que nos fragiliza. Apanhamos tanto de um lado quanto de outro. No meu caso, só não aconteceu porque não chamei a Cíntia para minha banca, mas aconteceu recentemente. A questão a ser pensada é, nos falta leitura. No caso de Deleuze, acho que sim. Ou já podemos afirmar como uma terceira, ou outro sentido terceiro.
Isso se refere também à identificação com o nome do campo pós-estruturalismo. Se não tomarmos cuidado, nos textos mostrando que é um campo teórico disperso, heterogêneo, que nem mesmo Foucault e Deleuze se identificavam, vamos apanhar também. Como, Pedro, a minha preocupação central, né, é a produção das práticas pedagógicas, né, o benefício direto às crianças, jovens e adultos que estão na escola com vocês, eu confesso, né, que eu sou uma pessoa menos rigorosa no que diz respeito ao uso dos conceitos e à correspondência dos conceitos com um determinado campo teórico específico de forma sagrada, né, e não contaminada, né, de forma, vamos dizer assim, cristalizada. Né? Eu penso que na medida em que a gente consiga, né, ser fiel ao campo, ao pós-estruturalismo, no que diz respeito à produção dos sujeitos, no que diz respeito à produção da realidade, no que diz respeito à luta pela significação, né? E aí, claro, uma certa contaminação com os estudos culturais, eu penso que isso nos ajuda bastante a ler as práticas pedagógicas, a ler as práticas corporais, a ler as respostas das crianças, a ler aquilo que acontece na sociedade como um todo, para poder pensar no currículo em ação, para pensar na ação do currículo. Né? Eu não me dou o direito, por incompetência, né, por falta de tempo e por falta de dedicação a trabalhos como o de Deleuze, né, que necessitariam, né, de muito tempo de estudo e para tentar compreendê-lo, né? Então eu reconheço essa limitação, mas é que eu estou apostando, né, num outro tipo de ajuda para o professor e para a professora que estão no campo. Né? Eu penso que esse esforço é o esforço que vocês têm feito. Né? Eu já falei isso para você e para todos os outros, né, que vocês que vêm investigando essas questões, vocês nos deixaram para trás. Né? Nós estamos comendo poeira. Né? Vocês estão muito na nossa frente, né, entendendo muito mais disso e trazendo novas contribuições para o currículo cultural. O currículo cultural ele não quer ficar no que escrevemos em 2009, em 2011 ou mesmo agora, né, no começo de 2016. Né? O currículo cultural ele precisa dessas outras contribuições para que ele próprio se reinvente e são vocês que têm que fazer essa trilha. Né? As muletas que a gente pôde oferecer, elas já caíram. Né? Vocês estão caminhando sozinhos e agora, né, eu penso que é por aí mesmo que vocês têm que fazer. Né? Então, que vocês possam enveredar por essas leituras, que vocês possam fazer essas disciplinas, né, com pessoas como a Cíntia, Júlio, Silvio Galo, etc., para que esses e mais outros, né, para que essa prática e esse olhar sobre a prática se incremente cada vez mais e vocês encontrem as respostas que nós ainda não temos, né, e que principalmente que vocês possam fazer novas perguntas, né, muito melhores que essas que nós fizemos. E aí, né, quando você faz a questão das bancas, eu acho que é a questão mais instigante. Né? Acho que você acompanhou isso e, claro, né, como provavelmente está conversando com os outros colegas, né, a questão da composição das bancas é sempre uma questão séria, né, que a gente está aprendendo também e que a gente espera da banca uma grande contribuição. Mas eu tenho aprendido o seguinte, que as dúvidas que as bancas têm trazido, né, que as pessoas das bancas têm trazido, são dúvidas que nos ajudam a perceber como a gente tem que fazer duas coisas. Né? Primeiro, melhorar a escrita, né, melhorar esse processo de comunicação. E segundo, sanar todas as arestas, né, aparar todas as arestas que envolvem o currículo cultural. Né? Então, nós não podemos fazer uma escrita de um trabalho acadêmico, produto de uma pesquisa sobre o currículo cultural e deixar resvalar, por exemplo, conceitos de avaliação que são das perspectivas críticas ou não críticas. Né? Nós não podemos fazer uma pesquisa, redigir uma pesquisa que defende o pós-estruturalismo, mas no momento de fazer a análise adota uma análise estruturalista. Né? Então, eu penso que a responsabilidade é muito mais nossa do que das bancas. Né? Eu penso que nós temos sido, na maioria das vezes, felizes, né, nos convites que temos feito às bancas, aos membros das bancas, mas a gente tem que entender também, né, que no momento em que eles pegam esses trabalhos que vocês têm feito, eles também se enchem
de dúvidas, de questões, né? E eles ficam também ansiosos para tentar entender esse outro campo, né? Esse campo que a gente está tentando dar esses passos, que é o currículo pós-crítico, né? E isso só está sendo possível porque nós temos pessoas como você, né? E como todos os nossos amigos e amigas que estão, né, nas escolas produzindo esse currículo na prática, tá? Essa parte nova, né, que a gente está tentando fazer, que é emendar, né, a realização de trabalhos no âmbito da escola, com as pesquisas sobre eles, é isso que vai poder contribuir bastante para a educação física, bastante para a educação e principalmente para aquelas crianças, para aqueles jovens e para aqueles adultos que contam conosco, né, que têm os seus impostos gastos para que a gente faça, para que a gente produza esse conhecimento que torne a vida deles um pouquinho melhor. Tá? E que os professores e professoras de educação física ou, né, pedagogos e pedagogas possam também, né, acessar esses conhecimentos e levá-los até as escolas. Pedro, espero ter podido responder algumas questões, né, ou travado um diálogo com você. Né? Agradeço, como sempre, as suas interrogações e estamos aí, né, para lutar pelo que é melhor, para aquilo que a sociedade espera da gente. Um grande abraço.